A inflação americana atingiu 9,1%, dado divulgado nessa quarta-feira, dia 13 de julho, o mais alto nível desde 1981. A que se deve isso? O que fazer agora? E como se proteger ou investir o seu capital no momento de uma recessão que é bem provável que está cada dia mais próxima? Vamos falar e aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Bom, primeiro de tudo é importante a gente definir o que é uma recessão. Basicamente, no conceito técnico da coisa, por definição, a recessão ela nada mais é do que dois trimestres de queda consecutiva da atividade econômica generalizada. Ou seja, o PIB caindo 2 trimestres consecutivos. A gente ainda não está vivendo isso, mas se nós olharmos o crescimento do PIB americano comparado com a inflação, no meu entender, a gente já está vivendo essa recessão por lá. Não tecnicamente na definição, mas é bem provável que ela se aproxime cada vez mais, ou já esteja se aproximando cada dia mais, tá? Agora, por que dessa recessão? E para a gente chegar no final do vídeo e entender como se proteger, que eu acho que é o mais importante. Bom, a gente viveu durante muitos anos, e eu venho frisando em cada vídeo que eu faço aqui, uma injeção de capital por parte dos bancos centrais mundiais, mas principalmente aqui, mais especificamente falando do Federal Reserve, o Banco Central americano, que desde a crise de 2008 e 2009, a crise do subprime americano, foram injetados trilhões de dólares na economia. Uma expansão monetária muito grande leva naturalmente a uma queda da taxa de juros e um excesso de oferta de moedas no mercado. Isso, em qualquer livro sério de economia, mostra que você mantém as taxas de juros artificialmente baixas por conta de uma quantidade muito grande de dinheiro circulando na economia e, ao mesmo tempo, você mantém os preços mais altos porque a moeda desvaloriza. A inflação nada mais é do que a desvalorização, o seu dinheiro, a sua moeda, ela perde poder de compra. Então você precisa de mais dinheiro para comprar os mesmos itens, produtos ou serviços, e você tem a inflação. Então isso foi vivendo durante muito tempo, nessa mais de última década, um processo em que a gente chegaria inevitavelmente a um processo inflacionário. Não saberíamos quando, mas que ele viria, seria basicamente dado, um fato, uma certeza. Isso não é narrado de agora, porque todos os meios de comunicação já estão falando sobre isso. Não, durante a pandemia, quando houve uma intensificação ainda muito maior da expansão monetária, de injeção de capital na economia, a gente já tem vídeos gravados aqui no canal e no meu feed falando sobre isso, que esse processo chegaria. Claro que a maneira como os governos conduziram a pandemia, durante a pandemia, injetando mais dinheiro na economia e quebrando as cadeias produtivas e de logísticas, naturalmente intensificou esse processo que seria inevitável e, obviamente, acelerou mais ainda com a guerra e a invasão da Rússia na Ucrânia, que fez com que preços de commodities viessem a subir e impactassem ainda mais no processo inflacionário no mundo como um todo. Então, o que a gente viu esse processo começou a fazer com que o Banco Central americano praticamente ficasse perdido em suas próprias palavras. A gente viu que durante esses 2 anos, primeiro o governo americano falou, o Banco Central americano mais especificamente, falando que não haveria inflação. Depois, quando a inflação começou a subir, ele falou que não seria fora de controle. Depois, quando ela começou a sair fora de controle, dizia que era temporária. Quando percebeu que ela se espalhou por toda a economia e que ela não seria tão temporária como falaram, eles começaram a dizer que não subiriam juros porque ela cairia em um dado momento. Depois que eles viram que erraram por completo e que teriam que subir os juros e que demoraram por começar essa alta de juros, eles assumiram e textualmente Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, falou num evento em Sintra, em Portugal, há 15 dias atrás, e que essa crise toda mostrou que eles não entendiam nada sobre o processo inflacionário.
no meu entender, com toda a experiência e inteligência que tem o Jerome Powell, eu não acho que isso seja uma verdade. Eu acho que ele sabia sim, só que eles não querem assumir categoricamente que eles erraram e demoraram em subir as taxas de juros americanas. Teve um presidente do Banco Central americano no final dos anos 70 e começo dos anos 80, chamado Paul Volcker, que ele subiu a taxa de juros dos Estados Unidos de 10% para 19% em 1981. Então, em 2, 3 meses, ele praticamente dobrou a taxa de juros americana, colocando ela em 2 dígitos. Parece incompreensível ou até inadmissível para a nossa geração falar que, bom, eu tenho 40 anos, eu consigo não lembrar, obviamente, mas entender esse processo, que a gente não vai ver os Estados Unidos com uma taxa de juros de 2 dígitos. Aqui no Brasil se tornou mais habitual. Mas a verdade é que há 40 anos atrás, a taxa de juros americana estava com quase 20% ao ano. Hoje está em 1,5%, tá? Então, o Paul Volcker, quando ele subiu a taxa de juros para conter a inflação, e ele ficou extremamente conhecido por por lutar forte contra a inflação depois do choque do petróleo em 1979, que levou a inflação americana para casa lá também dos 2 dígitos de 15%, houve naturalmente um fluxo de capital saindo dos países emergentes em direção aos Estados Unidos, porque lá voltou ou tinha juros mais altos que remuneravam o seu capital. Então, por que deixar o dinheiro em países que até então eram completamente instáveis, como o Brasil, como a Argentina, que ainda se os Estados Unidos pagavam juros de 15% e 20% ao ano? Então, houve um fluxo de capital saindo dos países emergentes em direção a buscar rentabilidade de juros no mercado americano. E isso levou a um alto endividamento dos países emergentes que tiveram que subir as suas taxas de juros para conter essa fuga de capital. Essa alta de juros acabou levando à moratória de muitos países da América Latina nos anos 80. Moratória é quando um país deixa de pagar as suas dívidas e dá calote na dívida externa, deixa de pagar os seus credores. Pois bem, fez esse paralelo para contextualizar com a situação atual. Os Estados Unidos começaram a subir os juros que estavam em 0 durante esses últimos anos e ele foi mantido em 0 com essa injeção trilionária de capital em que colocou muito dinheiro na economia, e juros nada mais é do que o preço do dinheiro. Quando tem muito dinheiro circulando, o preço do dinheiro cai e, portanto, os juros foi mantido em 0 durante muito tempo e tiveram que subir e agora está em 1,5%. Já há quem diga que esses juros devem terminar em 4% ao ano nos Estados Unidos, porque quando você sobe os juros de um país, você encarece o crédito e você diminui a demanda, ou seja, tomar empréstimos ou consumir fica mais caro e, portanto, empresas e pessoas físicas diminuem essa sua demanda, a economia vai desaquecendo e você controla a inflação. Essa é a alta de juros ou baixar os juros, é o primeiro instrumento de política monetária que um governo usa para conter a inflação ou para estimular a economia. Então os Estados Unidos já começou a fazer esse processo de alta de juros e com a inflação que saiu de 9,1% nessa semana agora, a maior desde 1981, já começou a especular que agora em julho os Estados Unidos não subam apenas 0,75 sua taxa de juros, mas sim que suba 1 ponto percentual, porque a inflação está mais descontrolada do que eles imaginavam, tá? A taxa de hipoteca nos Estados Unidos, ou seja, o custo para quem tem uma casa financiada por lá, que era 2%, 2,5% há poucos meses atrás, já está em quase 6% ao ano. Isso para os Estados Unidos é muita coisa, encarece na média 800 a 850 dólares numa média o custo do financiamento mensal para uma família, e num processo inflacionário que eles estão vivendo por lá, isso impacta diretamente e pode levar a que muitas pessoas não consigam pagar mais a sua hipoteca, e isso pode ser um efeito bastante complicado para a economia. Lembrando em 2008 que a crise do subprime foi quando as pessoas tinham muitos créditos e muitas hipotecas e eles eram chamados ninja, ou seja, o que era o ninja? No jobs,
no incomes and no assets, ou seja, eles não tinham trabalhos, não tinham rendas e não tinham ativos, mas o banco liberava crédito para eles. E aí, depois da crise, quando eles começaram a dar calote, os bancos quebraram e o governo central americano, o Banco Central Americano, teve que injetar dinheiro para fazer com que essas empresas, esses bancos e seguradoras continuassem sobrevivendo e não passasse a ser uma crise praticamente endêmica, que quebrasse todo o sistema. O que a gente viu foi que o mercado ao longo do tempo recuperou e que houveram mais restrições e mais critérios para os bancos liberarem crédito. Mas agora, com essa alta da taxa de juros e a taxa de hipoteca americana, que praticamente está 300% mais alta do que há poucos meses atrás, pode sim complicar e desencadear um processo como esse. Além do mais, essa alta da taxa de juros dos Estados Unidos encarece o custo do crédito de famílias e empresas, e essas mais endividadas podem ter que começar a mandar pessoas embora, não contratar mais, passam essas pessoas a estarem desempregadas, consumir menos e a economia entra num ciclo basicamente de recessão. Além do mais, essas altas taxas encarecem o crédito tanto de pessoa física e de empresas, como eu falei, que podem ter que começar a mandar gente embora, e isso obviamente faz com que a economia desaqueça, gere menos renda e estimule o desemprego, levando inevitavelmente a um processo de recessão. Para entender o ciclo econômico, um dos processos é a recessão. A recessão, ela nada mais é do que o remédio em que cura os excessos praticados no sistema ao longo de um tempo. Então, eles são normais, mas o ponto aqui é entendermos como nos precavermos ou como buscarmos as oportunidades dentro do cenário de recessão. Howard Marks, que é um dos gestores das maiores gestoras do mundo, a Oaktree, ele fala que a gente não tem como prever quando virá uma recessão, mas dá sim para sempre se preparar. E esse preparo, ele começa antes. Como diria Sêneca, filósofo lá de muitos e muitos séculos atrás, no meio da adversidade é tarde demais para ser cauteloso. E é basicamente o que as pessoas fazem no geral. Tendem a procurar ajuda ou tendem a comprar um seguro depois que bateu o carro. E isso não previne ou não acha as oportunidades dentro de uma crise. Então eu acho que a gente tem alguns pontos importantes para mencionar aqui de como nos prepararmos antes para o processo de recessão, que se não for dessa vez que você não está preparado, ele virá num próximo momento, porque os ciclos econômicos se repetem e mais cedo ou mais tarde a recessão chega, justamente por conta de intromissões e intervenções na economia que fazem com que ela mude sua rota natural, baseada principalmente no que define a economia, que é lei básica da oferta e demanda, e isso leva a um processo de mexida, de que ela saia do caminho como um rio que está descendo uma água, encontra, se coloca uma barreira de pedras, a água vai desviar e procurar o seu meio de descida, a economia a mesma coisa. Então, como é que a gente se prepara previamente a essa crise? O primeiro ponto é ter sempre um planejamento e uma robusta emergência, capital de emergência, reserva de emergência. Porque no meio de uma crise, os ativos realmente se depreciam, muitas oportunidades aparecem e muitas vezes eles perdem mais valor do que aqueles que você pode analisar baseados, por exemplo, numa métrica de valuation, que é o preço sobre lucro. Você pode ver que uma empresa perdeu valor na bolsa de valores, mas ela continua gerando caixa, ela continua sendo uma empresa lucrativa. E por um momento de pânico ali do mercado, você consegue comprar um ativo que, baseado no preço sobre lucro, você sabe que o lucro que ela vai gerar te satisfaz naquele próximo período de tempo. Ou seja, você está comprando um ativo depreciado, um valor abaixo do que ele consegue gerar de caixa ou do que ela gera de lucro. Então você sabe que assim que o mercado voltar a um patamar menos emocional e mais racional, esse ativo provavelmente se valorizará. Só que você só consegue comprá-lo se você tiver
caixa disponível, caixa de emergência, e até mesmo se você tiver a sua empresa dependente desse processo cíclico recessivo, é natural que a tua empresa também tenha que mandar embora, ou você faça parte de uma empresa que acabe mandando embora profissionais, e se você tem uma reserva de emergência, mesmo que não seja para investir, você consegue manter o seu patamar de vida, pelo menos com as principais coisas e mais importantes, uma vez que você tem um caixa de emergência, uma reserva de emergência para se manter até você se recolocar no mercado ou a sua empresa voltar a gerar o mesmo faturamento que antes e a economia voltar a girar. Portanto, o primeiro ponto importante é essa reserva de emergência, e o planejamento começa antes, sempre tem que ser feito um pouco de caixa de emergência para esses momentos e conseguir manter ali 2 anos de padrão da tua vida com a tua reserva de emergência. O segundo ponto em que eu menciono é: não faça movimentos bruscos, faça movimentos paulatinos. E isso inclui a sinergia com o ponto 1, ou seja, todos os meses uma parte do seu capital que você investe, mantenha uma parte investido em caixa para oportunidades ou para eventuais necessidades que você tenha ao longo do caminho. Movimentos bruscos muitas vezes envolvem montantes de capital maior, e isso faz com que, se num período ele acaba dando errado, você pode ter que tomar uma decisão emocional e acabar comprometendo esse capital, saindo com prejuízo. Um exemplo disso que a gente vê é quando você acredita que de repente uma ação desvalorizou, ou vai na opinião de um amigo, de um primo, de quem quer que seja, sem fazer a devida análise ou conhecer aonde você está colocando o seu dinheiro, e aí você compra lá um montante alto de uma ação porque mandaram você comprar. Só que essa ação continua caindo. E aí você fala: opa, não era esse risco que eu queria tomar. Vou ter que vender então e vou ter que assumir o prejuízo, porque eu vou precisar do capital no mês que vem, ou amanhã, ou mais. Ou simplesmente não tive estômago para aguentar esse impacto. Portanto, faça isso de maneira paulatina, guardando uma reserva de emergência, como eu falei no item 1, e também no item 2, não faça movimentos bruscos e sim paulatinos. Invista diversificado a tua carteira mês a mês, a cada momento, sempre com planejamento, pensando no longo prazo. E o terceiro ponto, falando em longo prazo, envolve a paciência. Então, o que seria a paciência? Você entender que o processo de construção de capital é de longo prazo, não é simplesmente receber dicas e não estudar e comprar um determinado ativo, porque sem conhecer, você no fundo não sabe o risco que está tomando, e é bem mais provável que caia e seja vítima do seu próprio emocional, que te fará vender o ativo no pior momento, comprometendo o capital inicial e muitas vezes tendo um prejuízo que pode não voltar ou recuperar o seu capital. Normalmente, a gente compra uma ação e fala que está investindo para longo prazo, ou um ativo de renda fixa, o que quer que seja, porque renda fixa eu já expliquei em outros canais que você pode sim perder dinheiro com renda fixa, mas se você coloca um dinheiro pensando no longo prazo, sempre que o dinheiro está favorecendo a você, o mercado está indo na nossa mão, a gente fala: esse dinheiro é para longo prazo. Mas no momento que vem uma queda, a gente começa a dormir mal, se preocupar demais. Isso é um sinal de que você ou investiu mais do que deveria do seu capital e te levantou uma preocupação, ou você colocou baseado sem o estudo prévio e não conhece bem aquilo que você investiu. E aí é bem provável que a emoção tome conta e você não tenha paciência de pensar no longo prazo, mesmo que dali 1, 2, 3 anos o ativo já esteja valorizado e esteja como você achou que estaria no começo. Mas por um movimento de mercado brusco, você foi lá e acabou, tomado pelo emocional, vendendo esses ativos. Então tem mais uma frase do Howard Marks que eu vou colocar aqui na tela e vou lendo também, porque ela é bastante interessante para a gente conseguir entender todo esse processo de pensar no longo prazo. Fica com ela aqui, porque faz muito sentido.